Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Contra a Capa. E hoje o convidado é o administrador, palestrante, autor e já um amigo, né? Elcio Teixeira. Tudo bem, Elcio? Olá, Érica, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde, bom dia, boa noite. Nós temos horário fixo para todos que nos assistem, que nos veem. Com certeza. Elcio, vamos falar então de um livro seu chamado Liderança, Arte de Conquistar Resultados. Um livro que concorreu no ano passado, em 2019, ao Prêmio Belmiro Siqueira, representando o CRA-RJ. De onde surgiu, Elcio, essa ideia de escrever um livro sobre liderança, um tema que a gente fala tanto, que a gente necessita tanto? Você começou muito bem aí a nossa conversa, né? Abordando liderança como uma capacidade que pode ser desenvolvida. Sem medo de errar, né, eu posso afirmar que líderes nem sempre eles surgem. Quando a gente pega o modelo do chefe, vários aparecem, né? Mas liderar é diferente. É muito diferente do que uma hierarquia superior que você conquista na empresa. Liderança, como qualquer outra competência, é uma habilidade. E toda habilidade ela pode e deve ser desenvolvida. Quando eu estava pesquisando sobre liderança, e muito eu fiz, né, surgiu o convite para eu escrever, convite vindo da editora M-Books do Brasil, para eu escrever esse livro abordando o tema. Então, eu mergulhei literalmente, né, em tudo aquilo que existe sobre liderança, não apenas no Brasil, mas no mundo, né, pegando aí uma visão, né, de capacitação mundial. E tem essa característica, né, toda capacidade, toda habilidade, ela pode ser desenvolvida, e com liderança não é diferente. Né? Daí surgiu, né, a necessidade de eu me aperfeiçoar, né, ganhar conhecimento, ser, de fato, um cientista ligado a essa área para poder desenvolver esse tema, Érica. E quando você estava estudando, o que você percebeu sobre liderança? A gente já tem uma literatura boa? O que estava faltando que você acha que você conseguiu introduzir no seu livro? Sim, né, nós temos uma boa literatura, uma vasta literatura sobre o assunto. Eu não vou em nenhum momento trabalhar com ineditismo, né, dentro daquilo que eu consegui publicar. Né, nós temos uma vasta bibliografia. Talvez a característica principal desse trabalho, né, seja o valor, né, especialmente empresarial, que eu dei ao assunto. Né, por eu ter um envolvimento muito grande na área de gestão como consultor, né, e principalmente na área de gestão por competências, né, eu consegui linkar, né, muito do desenvolvimento da liderança, né, para a gestão empresarial. Né, e eu percebi algumas coisas que são, de fato, notórias. Uma é a questão, né, da hierarquia nas empresas. Né? Muitas são as organizações que, em função, né, de valorizar certos funcionários, e, lógico, né, muitos com merecimento de causa, elege esse funcionário, promove esse funcionário, né, seja um médico, seja um engenheiro, seja um administrador. O administrador, nem tanto, eu tiraria até o administrador desse rol. Né, onde, por exemplo, você tem lá, né, um economista, um médico, né, que é bom no seu trabalho, desempenha bem as suas funções. Só que, do ponto de vista técnico, ele fica limitado. Né? Normalmente, a hierarquia da empresa ela tem um teto, né? Seja um teto funcional, seja um teto hierárquico, e até mesmo o ganho financeiro. Aí, na intenção, né, de valorizar esse funcionário, ele é eleito, ele é elevado a um cargo de chefia, a um cargo de liderança, a um cargo de gerência. Nesse instante, a gente percebe que a empresa... Érica, o que eu percebi, né, em todo esse meu trabalho, em toda essa pesquisa, né, em todas essas entrevistas que eu realizei, presa de todos os portes, para poder desenvolver uma obra adequada à realidade das empresas brasileiras, é o seguinte: muitas são as organizações que, em função, né, de buscar uma forma de reconhecimento de funcionários,
E muitos deles, merecedores desse reconhecimento, né, seja através, né, da valorização hierárquica, né, ele ser elevado de cargo, seja através, né, de uma remuneração mais adequada, né, a empresa vai, né, e pega esse funcionário e promove. Ele assume, ele para de ser técnico e assume a função gerencial. Aí está o grande problema. Muitas são as empresas que perdem um excelente técnico, aquela pessoa que conhece muito bem das suas atividades. Porém, ele vai exercer um cargo, né, de liderança, muitas vezes sem preparação específica para tal. Então, nesse momento, a empresa perdeu um excelente funcionário desenvolvendo funções técnicas e ganhou, né, em muitos casos, um péssimo líder. Né? Aquele que desagrega, aquele que às vezes não tem, né? A equipe não tem tanta confiança nele, tem respeito como conhecimento técnico, mas não, né, a relação específica do líder. Liderar é diferente de chefiar. Né? O foco desse trabalho, do livro que a gente está aqui falando, está muito, né, em você obter resultados da sua equipe, em você conseguir motivar o funcionário, em você fazer com que haja, né, um conceito que eu criei chamado VEA, Valor Emocional Agregado, né, que muitas vezes o funcionário ele faz, ele resolve, ele está comprometido, né, ele está engajado muito mais pela figura do líder do que somente pela cobrança da empresa. Então, esse é o grande diferencial desse livro que a gente está falando dele. Quando você fala sobre a questão de liderar, ser diferente de chefiar, você fala nesse livro, né? Você fala numa relação de baixo para cima ou do decisor master, do maior decisor da organização, para ele saber como escolher, ou ambas as coisas? Ambas as coisas. Né? Quando a gente fala de liderança, a relação poder, né? A gente estava falando dessa questão hierárquica, o poder ele está intrinsecamente está intrinsecamente associado à capacidade de liderar. Quando a gente aborda o tema poder, existem dois tipos específicos de poder. Né? Existe o chamado poder pessoal e o poder posicional. As palavras elas se traduzem, né? O poder posicional é o cargo, é a função que você exerce na empresa. O poder pessoal é aquele que você é tido como a referência. O poder, né, pessoal é aquele que a pessoa gera um vínculo com você, ela tem um respeito específico, né, pela sua percepção, pela sua presença, pelo seu conhecimento. Interessante também essa pergunta, Eric, que você fez, pelo seguinte: quando a gente fala de poder, muito está ligado à questão de formação, né? Então, a pessoa se preparou, fez a sua graduação, fez a sua especialização, né? Muitos que têm oportunidade fazem mestrado, doutorado, enfim, né? Ela tem uma série de competências técnicas. Quando a gente fala de poder, né, muito a gente associa as competências técnicas. Mas o curioso, né, e um detalhe muito bacana, quando você verifica, né, quais são os valores que a sua equipe lhe acredita como líder, todas as competências elas são comportamentais. Você é tido como um bom líder porque você gera empatia, você é tido como um bom líder porque você tem um processo de comunicação adequado, você é classificado como um bom líder porque você consegue ouvir os seus funcionários, os seus colaboradores, né? Você é visto como, né, um profissional de exemplo, né? Então as pessoas fazem aquilo que você faz e não aquilo que você ordena. Então, um conjunto de competências que tornam um bom líder, essas competências elas são muito mais comportamentais do que competências técnicas. Aí sim você desenvolve, né, um excelente líder. E, Elcio, como é que você decidiu separar o seu livro? Como é que ele é separado? São capítulos específicos para um tipo de liderança, capítulos específicos para uma organização. Como é que você faz essa separação, essa mescla para se tornar a sua obra? Bem, o livro ele tem uma característica muito marcante. Ele tem uma linguagem sofisticada, mas ao mesmo tempo do nosso cotidiano. Ele é fundamentado com técnica e com referência mercadológica.
A divisão específica, né, do livro, ela se dá, primeiro, uma contextualização técnica, né? Eu acho que, pela própria minha formação de professor de MBAs, eu não consigo me desvencilhar da boa teoria. Então, eu dou um fundamento técnico, porém, né, eu canalizo todos os exemplos lá para a nossa realidade do mercado. Esse livro é um livro que, né, considerando a partir de uma liderança intermediária na empresa, né, então, a partir de uma liderança intermediária, e lógico, né, conhecimento nunca é demais, até mesmo para os CEOs, né, para os administradores maiores das empresas, né, o livro tem a sua adequação, mas ele parte dessa liderança intermediária, né, permitir que haja um conhecimento e um desenvolvimento para que você bem exerça a função de líder e não apenas, né, você ser um executante técnico e um chefe, né, para a sua função, para o seu departamento. Assim está distribuído lá o conhecimento e o conteúdo do livro. Bom, a gente falou aqui já algumas vezes sobre a questão, você, obviamente, muito melhor, sobre a questão da liderança ser uma questão de desenvolvimento, né? Então, eu estou pensando aqui no estudante de administração, no cara que está começando hoje. Você indicaria ler esse livro para ele aprender a se construir como um líder para o futuro? E desde o início, né? Então, um discurso direto para quem está aí da metade da graduação em administração, né, para o final do seu curso. Sugestão, né, sugestão minha e referência efetiva de mercado. Né? Comece desde já a ler, a se dedicar, a separar boas referências, né, bons profissionais que você admira, né, dentro dessa área de liderança, né, boa literatura. E já comece, desde a sua graduação, a buscar referências de gestão. Você, né, dentro dessa área que você escolheu para a sua graduação, destinando agora, né, a nossa conversa para o estudante, né, de ADM, tenha certeza, né, naturalmente, com o passar do tempo, você vai exercer cargo de liderança na empresa. Né, seja uma liderança inicialmente para poucos funcionários, né, para um setor ou um departamento pequeno, mas gradativamente você vai ganhando, primeiro, lógico, né, conhecimento da empresa, experiência e vai galgando cargos com maiores responsabilidades. Então, se você já tiver uma base, uma formação, um conhecimento, um estudo nessa área, liderança, né, você vai trilhar melhor, né, com mais facilidade, né, esse caminho que você escolheu para a graduação, né, que é essa ciência tão bonita, tão fundamental, né, tão exigida, que é a ciência da administração. A resposta é, mais uma vez, enfaticamente, sim. Desde a graduação, dedique-se a estudar, a ler, né, liderança. Bom, e agora eu sou já um profissional que está no meio da carreira e vislumbrou agora, com a pandemia, nesse pós-crise, vislumbrou uma oportunidade de subir na carreira. Aquilo que a gente falou no início. Ele também deve ler esse livro, e por quê? Esse principalmente, né? Por quê? Porque ele vai precisar de conhecimento sólido, conhecimento técnico, né, para justificar, né, esse ganho gradual que ele teve na empresa. Né? Então, esse tem que ter um linguajar específico, tem que conhecer técnicas, estratégias. Né? Esse líder ele tem que saber avaliar os seus funcionários, avaliar a equipe. Esse líder ele tem que saber, né, que o conhecimento de cada pessoa permite que ele crie, né, que ele desenvolva, né, um projeto de capacitação por departamento, né? Essas siglas que surgem e se firmam muitas vezes, né, o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Individual, cabe ao líder orientar o funcionário para que ele se qualifique de acordo com a exigência da sua função. Então, Érica, essa pergunta que você me fez, por último, né, considerando a hierarquia intermediária para superior, ela não é desejável, não. Ela é fundamental que se conheça. Né? Porque quando você tenha líderes presentes aí na nossa conversa, líderes, quando vocês assumem essa função no seu departamento, nesse instante, você acaba, né, de ser empreendedor ou empresário de uma empresa que não é sua a priori. Você tem que ser um excelente psicólogo, você tem que saber falar sobre gestão de competências,
você tem que falar sobre gestão de pessoas, você obrigatoriamente tem que falar sobre finanças, porque você, na maioria dos casos, administra o centro de custo do seu departamento. Enfim, né, as responsabilidades aumentam. Naturalmente, o conhecimento para o exercício da liderança começa a ser mais exigido. Tá? Então, gente, sem sombra de dúvidas, né, desde a metade da graduação à frente, né, e através do exercício de toda a sua carreira profissional, conhecer, ler sobre liderança nunca é demais. Na realidade, sempre vai faltar alguma coisa, né, que o processo de liderança não é um processo estático, é um processo dinâmico. Então, a necessidade de você conhecer é latente e constante. Né? O conhecimento e liderança, eu costumo dizer que ele deve ser, né, um conhecimento contínuo, não deve ser interrompido e progressivo. Cada vez você ganhar mais qualidade no material que você lê, que você pesquisa, né, cursos que você realiza sobre a área, sobre o tema. Elcio, então vamos falar de reconhecimento também. Esse livro ele foi indicado, né? Ele concorreu pelo CRARJ ao prêmio do Conselho Federal de Administração, o prêmio Belmiro Siqueira. Como é que foi isso para você? Fala um pouquinho, explica um pouquinho para a gente esse seu sentimento em relação a isso. Para mim, eu não vou chamar prêmio, eu concorri ao prêmio, eu não ganhei o prêmio, né? Não foi esse livro que ganhou nacionalmente. Mas ele representou, né, o Estado do Rio de Janeiro através do Conselho Regional de Administração, RJ. Né, o reconhecimento foi um reconhecimento nacional, mesmo não tendo ganho o prêmio. Agora, como chegou isso a mim foi uma situação muito curiosa, Érica. Eu vou te dizer por quê. O livro ele foi indicado para concorrer ao prêmio na semana que ele foi lançado. Né? Para você ter ideia, esse livro é um livro novo. Né? Ele foi lançado em agosto do ano passado, agosto de 2019. E na semana que o livro estava, né, sendo distribuído, né, em todas as livrarias, Brasil afora, eu recebi a notícia, através do Conselho Regional, né, que o livro foi lido, foi avaliado por uma banca e foi indicado, né, como livro de referência do Estado do Rio de Janeiro. Não fiquei em primeiro lugar, mas só a indicação para mim já valeu e muito, né, representar um conselho da visibilidade que tem o Conselho de Administração aqui no Rio de Janeiro. Né? Para mim foi uma grata e uma honra muito grande, né, ter levado esse livro, né, para o Conselho Federal, onde foi lá concedido, né, todo o trabalho de premiação. Foi sensacional, foi ótimo. Ah, que coisa boa. Bom, então, depois dessa conversa e desse reconhecimento todo, eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo ao Contracapa vai se interessar pelo livro, e eu já estou te avisando, desde a outra entrevista, estou dizendo que eu quero ler os seus livros. Então, todo mundo de olho na liderança do Elcio Teixeira. Um detalhe, se você me permitir, né, uma Claro. Eu tenho um curso, né, chamado Giga, que é um curso que fala sobre gestão, que acontece ao ar livre, num excelente hotel fazenda chamado Hotel Gamela, onde esse livro é utilizado como livro de apoio. Né? Cada participante do curso de liderança recebe esse livro como material de apoio. Né? Esse curso acontece quase todos os meses, a cada mês tem um curso, né, falando e, logicamente, praticando o processo de liderança estratégica. Obrigado aí. Bem legal. Elcio, foi um prazer conversar com você mais uma vez e seja sempre bem-vindo aqui ao nosso Contracapa. É meu, que você precisar de orientação, informação e principalmente trabalho de pesquisa na área de gestão, né, estamos sempre aqui para colaborar. Muito obrigado mais uma vez, Érica. Obrigada a você. Você que está nos assistindo já sabe, toda segunda-feira, ao meio-dia, tem um novo Contracapa para você. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até logo. Um abraço.